E aí, galera, tudo bem? Como vocês estão? Bom, esse sábado eu coloquei uma caixinha de perguntas lá no Instagram e teve uma pergunta que foi interessante. Uma pergunta que era mais ou menos o seguinte: como investir? E essa é uma dúvida que muitas pessoas têm e eu acho que eu não abordei de uma forma eficiente ainda esse tema de como investir. E o fato é que existem múltiplas maneiras diferentes de produzir investimentos ou de executar investimentos, mas a maior parte das pessoas acaba executando seus investimentos de uma maneira meio desordenada, de uma maneira não bem coordenada, e acabam tendo dificuldades. Então vamos por partes. Primeiro, para a gente pensar em investir, obviamente, nós precisamos ter algum tipo de guardar dinheiro todos os meses. Esse é o primeiro conceito. Tá? O primeiro conceito é a gente conseguir gastar menos do que a gente recebe do nosso salário ou do que a gente consegue fazer dinheiro na nossa profissão. Então, esse é o primeiro conceito. Como investir? Economizando, guardando dinheiro. Agora vem o segundo conceito. Economizar fazendo o quê? Investindo em quê? Bom, eu considero muito o investimento, a forma de investir, como a composição de um time de futebol. Eu já comentei isso algumas vezes, mas eu quero explorar um pouco mais essa ideia. O que tu quer dizer com isso, Alexandre? Bom, cada jogador dentro de um time de futebol, cada posição dentro de um time de futebol tem a sua função específica. Cada investimento que a gente coloca na nossa carteira também tem que ter a sua função específica. Então, quando a gente fala, por exemplo, de jogadores de futebol na defesa, os zagueiros, eles não têm como objetivo fazer muito gol. Obviamente que a função de um defensor, basicamente, é evitar que o nosso time leve gol. Vamos trazer isso para o cenário de investimentos. Um investimento zagueiro, podemos por assim dizer, seria um investimento que não tem como objetivo uma gigantesca rentabilidade. Ele tem como objetivo menor volatilidade, menor exposição ao risco. Então o foco ali é menos risco. Ele quer garantir menos risco e proteger. Esse seria o nosso tipo de investimento zagueiro. Nós vamos ter alguns tipos de investimentos que vão ser investimentos de meia de ligação. Então o meio de campo seria tipo de investimento que o meio de ligação ele não tem como objetivo fazer muito gol, mas ele também não tem como principal missão defender. Ele vai buscar uma certa rentabilidade, mas com menor exposição ao risco. Esse é o meio de ligação. Quando a gente fala de investimento na parte de meio de ligação, nós estamos falando de debentures, COIs, fundos imobiliários, imóveis de aluguel, fundos de investimento multimercados, FIIs. Esses seriam nossos meios de ligação. E por último, nós temos os atacantes dentro da nossa área de investimento, que o foco principal realmente é tentar buscar a maior rentabilidade possível. E isso significa, obviamente, ser mais agressivo, isso significa estar exposto em mais risco. Então notem que aqui, pessoal, a gente tem os nossos, digamos assim, as nossas definições de investimentos que seriam zagueiros, Tesouro Direto, CDB, LCI, CRI, CRA, poupanças, que não tem missão de entregar gigantesca rentabilidade, mas sim mais proteção. Nós temos nossos meios de ligação, meio de campo, debentures, COIs, fundos imobiliários, imóveis de aluguel, fundos multimercados, e nós temos o nosso time de ataque, que seria basicamente as ações, especialmente ações americanas, ETFs, fundos de investimento em ações, BDRs, criptos e opções. Esses são nossos meios de ataque, nossos atacantes, nosso centroavante, digamos assim. E quando a gente fala especificamente dessa situação, e a gente pensa sobre isso, usualmente a maior parte das pessoas que vai montar um time de futebol não vai montar tudo como zagueiro, nem vai montar tudo como centro de meio de campo, nem monta tudo como atacante. A gente vai ter em média de 2 a 3 atacantes. Se o cara for mais agressivo, ele vai montar um 4-3-3, por exemplo, né? Se ele for, por exemplo, um cara, digamos assim, um 4-4-2, perdão, sim. Ou ele monta um 4-4-2, ou ele monta um 4-3-3, que é algo bem agressivo.
Ou ele vai montar, eventualmente, se ele for um cara mais defensivo, um 5-4-1, compondo grande parte dos seus recursos em defesa, outra parte em meio de campo e apenas um atacante. E essas seriam literalmente as proporções, inclusive as proporções percentuais. Então um atacante, um técnico que estivesse trabalhando com 4-4-2 colocaria 40% dos seus recursos nesse tipo de investimento aqui, 40% dos seus recursos nesse tipo de investimento aqui e colocaria 20% dos seus recursos nesse tipo de investimento aqui, renda variável. Um cara mais agressivo poderia colocar 30% no ataque, um cara mais conservador bota 10% no ataque. Agora é bem verdade que dentro desses diferentes nichos, ações, ETFs, BDRs e criptos e mesmo opções, existem diferentes características neles, assim como diferentes características de atacantes. As ações americanas são muito mais estáveis e tranquilas do que, por exemplo, as criptos e do que as opções. As ETFs têm bem menos volatilidade, bem menos risco do que criptos, ou mesmo do que ações especificamente. Então nós vamos ter que conhecer um pouquinho cada uma dessas ferramentas, o que são debentures, o que são COIs, o que são FIIs, o que são imóveis de aluguel, o que são fundos multimercado, o que são tesouro direto, como é que eu escolho tesouro direto, se eu vou trabalhar tesouro direto pré-fixado, ou se fazer tesouro direto pós-fixado. A gente pode eventualmente fazer alguns vídeos especificamente sobre esse tema. Se vocês tiverem interesse, nós podemos, sem dúvida alguma, montar uma linha de vídeos que explica um pouquinho sobre cada uma dessas formas de investir. O que é um CRA, o que é um CRI, como é que a gente escolhe um bom LCI. É melhor trabalhar com LCI ou é melhor trabalhar com CDB? No tesouro direto, é melhor trabalhar com pré-fixado? É melhor trabalhar com pós-fixado? Como é que eu escolho um bom fundo de investimento multimercado? O que é melhor eu ter? É melhor eu comprar minha casa própria ou é melhor eu financiar minha casa própria ou é melhor eu alugar minha casa? O que é melhor eu trabalhar? O que é melhor? É melhor uma debenture ou é melhor um COI? Ou é melhor um fundo imobiliário? Quais são as diferenças que existem entre esses investimentos? Então esses aspectos um pouco mais profundos sobre cada uma dessas diferentes áreas de investimento é o que a gente pode eventualmente construir até uma série em cima disso, se vocês tiverem interesse, obviamente. E aí vocês podem deixar nos comentários se vocês querem que eu aborde um pouquinho mais esse assunto. Porque muitas pessoas me conhecem pela minha atividade, digamos assim, de trader. Todo mundo me conhece pela minha atividade de trader, né? De trade de ações, trade de futuros, day trader, swing trader, ações mercado americano, que eu tenho operado muito agora, e mesmo as ações as criptomoedas. Mas existe, vamos lá, 80%, 90% do capital Stormer não está nesse tipo de mercado em renda variável. 80%, 90% do capital Stormer está em alocações, investimentos, em outros tipos de situações, e que eu gosto muito de estudar, e que eu gosto muito de entender e falar a respeito, mas que as pessoas me perguntam pouco. Então, se vocês tiverem interesse, a gente pode sim abordar esse tema específico e falar um pouco mais sobre isso especificamente. Entendam que quando a gente fala sobre investimentos, quando a gente fala sobre, digamos assim, conceitos de investimentos, a ideia, resumidamente, fica sendo isso. A defesa, ela tem como objetivo, tem um foco em menor volatilidade na carteira. A ligação, ela tem uma mistura de rentabilidade com volatilidade, enquanto que o ataque é foco completo e total na rentabilidade, assumindo riscos mais agressivos, assumindo riscos bem mais agressivos, podemos por assim dizer. Então, quando a gente fala sobre investimento, quando a gente fala sobre a ideia de investimento, a gente tem que pensar realmente o que a gente quer com aquele investimento que a gente está aportando, qual é o nosso objetivo com aquele investimento que a gente está aportando. A gente quer que aquilo cresça, a gente quer que aquilo não cresça tanto, a gente quer que aquilo seja mais prudente, mais conservador. Notem que aqui a gente tem dois tipos de investidores, que ambos atingiram a mesma rentabilidade. Um cara começou com 10 mil reais aqui e chegou com 20 mil reais aqui, e o outro chega com 10 mil aqui e chega com 20 mil reais aqui. Percebam que o investidor número 1,
ele trabalhou em movimentos muito mais agressivos, com uma volatilidade na carteira muito maior. Ele passou por perrengues, digamos assim, muito mais intensos do que esse outro sujeito que trabalhou com um cenário bem mais, digamos assim, estável em termos de volatilidade. Então, como é que a gente contém a volatilidade da nossa carteira de investimentos, mantendo ainda uma certa rentabilidade? Bom, uma das formas, naturalmente, é a diversificação. À medida que a gente diversifica nossos investimentos em vários tipos de produtos, nós conseguimos tornar a nossa carteira mais resistente a possíveis crises. Nós conseguimos, inclusive, trazer uma menor volatilidade, menos sustos. Mas, se nós diversificamos em excesso, nós começamos a reduzir tanto o risco de exposição da nossa carteira que automaticamente a gente reduz muito a nossa rentabilidade. Então percebam, nesse cenário o mercado ele é bastante justo. Em que sentido que ele é justo? Você aceita correr mais risco e a coisa dá certo, você ganha mais. Se você correu mais risco e deu errado, você perde mais. Se você aceita correr menos risco, então se você está trabalhando com menos risco e as coisas dão certo, você vai ganhar menos, porque você correu menos risco. Então esta é a forma como o mercado premia o sujeito que toma mais risco, e esta é a forma como o sujeito muitas vezes beneficia a pessoa que é um pouco mais estratégica, não tomando tantos riscos em si. Então, quando a gente vai investir, talvez a primeira definição que a gente tem que ter é: eu vou ser agressivo, muito agressivo, ou vou ser mais comedido, mais estratégico, mais lento. É óbvio que quando a gente pensa em ser mais comedido, nós temos mais idade. Um cara com mais idade ele não vai poder ser tão vida louca assim. E quando a gente se torna um pouco mais jovem, a gente tem que ser mais agressivo. E é por isso que os mais jovens trabalham especificamente com ações, eles têm mais tempo de vida, eles podem deixar que aquela ação se valorize por mais tempo. Eles trabalham muitas vezes com criptomoedas, porque eles têm tempo para recuperar eventuais perdas, enquanto que as pessoas um pouco mais velhas não têm tanto tempo assim e automaticamente precisam ser mais cautelosas. Então o nível de agressividade que nós vamos colocar nos nossos investimentos, ela está muito atrelada ao nosso perfil, aguentamos mais ou menos risco, ela está muito atrelada à nossa idade, somos mais jovens, somos um pouco mais velhos, ela está muito atrelada às nossas responsabilidades financeiras que a gente tem que estar cumprindo, ela está muito atrelada, inclusive, à característica individual que nós temos de quanto que a gente consegue guardar por mês. Eu vejo que muitas pessoas se desanimam porque elas pensam: Stober, cara, eu consigo guardar só R$30 por mês, R$40 por mês. Isso não vai me levar a lugar nenhum, em nenhum momento, e por isso eu nem guardo aquilo. Bom, Lao Tse, um mestre fundador de uma religião chamada taoísmo, ele tinha uma frase bastante interessante. Ele dizia o seguinte: a mais longa viagem começa com o primeiro passo. Pense um pouco sobre essa frase. Observe como essa frase é interessante. A mais longa viagem, uma viagem de 1000 quilômetros, começa com um pequeno passo. Por que eu entendo que essa é uma frase extremamente interessante? Porque essa é justamente a frase perfeita para explicar que as maiores fortunas que alguma pessoa conseguiu reunir na sua vida começou com pequenos passos na direção disso. E foi a composição desses pequenos passos ao longo de 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 anos que levaram o sujeito a ter uma saúde financeira adequada. Quando a gente comenta sobre isso, a gente entende que sim, começar a investir, mesmo que seja com um capital pequeno no início, mesmo que seja com capital mínimo no início, mesmo que seja realmente com pouco dinheiro, mas criando o hábito de investir um pouquinho todos os meses. Criando o hábito de investir um pouquinho todos os meses. Isso é um hábito. Notem que é mais ou menos como academia. Tu não consegue, por exemplo, ir numa academia
Hoje, vai na academia, malha, puxa, faz um monte de esforço, faz um monte de atividade física, aí você vai pro espelho e você olha, não mudou nada. Aí você vai no dia seguinte, malha, enlouquecido, toma whey, sei lá o que, olha pro espelho, não mudou nada. No terceiro dia não mudou nada, no quarto dia não mudou nada, no quinto dia não mudou nada. Tu só vai perceber algumas mudanças depois do primeiro mês, segundo mês, terceiro mês. O que acaba acontecendo se o cara desanima logo em seguida, nas primeiras semanas, que ele não está vendo nenhum resultado, ele não vai conseguir ficar bem fisicamente, porque ele vai ter se frustrado rapidamente com o não resultado que ele visualizou nas primeiras tentativas que ele fez. Investimento é exatamente igual. Investimento, tu tem que ter resiliência, tem que ir lá fazer todos os meses o aporte, e tu vai fazendo, todos os meses, todas as semanas, todos os dias, se puder, comprando ativos, comprando esses diferentes investimentos, acumulando um pouquinho, guardando um pouquinho ali, guardando um pouquinho lá, aperta um pouquinho o cinto ali, aperta um pouquinho o cinto lá. Daqui a pouco aquilo vai crescendo e começa a criar proventos, começa a criar dividendos, começa a criar realmente um retorno para você. Então é uma mentalidade, pessoal. É uma mentalidade. E depois de algum tempo, aquele apertar o cinto aqui para poder comprar um pouquinho mais ali, deixa de ser um sofrimento e passa a ser até um prazer, porque tu começa a colecionar esses investimentos. Tu começa a se tornar um colecionador, por exemplo, de fundo imobiliário, um colecionador, por exemplo, de tesouro, um colecionador, por exemplo, de diferentes tipos de investimentos, em que você tem realmente prazer em estar comprando e adquirindo aqueles investimentos em si, e aí você mudou a mentalidade. Aí você transforma radicalmente a sua mentalidade para uma mentalidade realmente que vai trazer uma saúde financeira gigantesca para você. E eu não estou dizendo que a pessoa tem que passar a se tornar um pão duro, que a pessoa tem que nunca mais ter nenhum prazer na vida, nunca mais poder comprar coisas que sejam interessantes daquelas de afim. Não estou dizendo isso. Só estou dizendo que a gente tem que ter sabedoria na escolha do que a gente realmente vai comprar, do que a gente realmente não precisa comprar. Porque muitas e muitas vezes nós estamos comprando coisas que são desnecessárias, não são fundamentais, não são vitais. E que se a gente guardasse um pouquinho aquele dinheiro poderia produzir mais dinheiro e a gente precisaria trabalhar menos pelo dinheiro que a gente tem todos os dias. Então isso é uma mudança de mentalidade. Colocar o dinheiro para trabalhar para a gente, ao invés de nós termos que trabalhar pelo dinheiro. Isso talvez seja o principal aspecto que é o driver principal das pessoas que aprendem ou gostam de investir. A pessoa que gosta de investir, ela entende que no momento que ela passa a investir, ela transforma o dinheiro no seu escravo e ela deixa de ser escravo do dinheiro. Pensem como essa é uma frase realmente importante. A maior parte das pessoas hoje se torna escravas do dinheiro porque elas gastam comprando coisas que às vezes elas nem precisam para impressionar pessoas que elas nem sequer gostam ou que não gostam dela. E com isso, elas precisam correr atrás desse dinheiro. Então, guardar um pouquinho todos os meses, economizar um pouco todos os meses, e nos diferentes tipos de investimentos possíveis, ações, eventualmente BDRs, ETFs, fundos imobiliários, eventualmente compra de criptos, comprar algum tipo de bem, esse tipo de coisa, investir no próprio negócio, certo? Este tipo de cenário é que vai fazer sistematicamente com que você fique forte fisicamente e financeiramente. Mas isso é um processo que é construído ao longo do tempo, não é algo rápido, não é algo... Eu gostaria de me tornar um Vin Diesel de hoje para amanhã. Adoraria se eu pudesse tomar uma pílula aqui, pronto, virei o Vin Diesel. Não, cara, não vou conseguir. Se eu quiser virar o Vin Diesel, eu vou ter que fazer o quê? Sistematicamente trabalho na academia todos os dias, até que eu chegue nesse ponto perfeito. Até que eu chegue nesse ponto realmente de estar fisicamente bem, forte, poderoso, tal, abdômen tanquinho, essas coisas todas. A mesma coisa acaba acontecendo dentro da arte de investir, dentro do conceito de investir. Tu tem que conhecer as diferentes ferramentas, tu tem que se dedicar realmente a comprar um pouquinho delas todos os dias, todas as semanas, todos os meses,
investindo nelas, para que você consiga, de fato, ao longo do tempo, crescer o patrimônio da sua família, crescer o patrimônio que vai estar constando para você, para sua esposa, para seus filhos, para suas filhas, enfim. Então é uma mudança de mentalidade. Eu acho que de repente valeria a pena fazer uma série nesse cenário, mas obviamente se vocês quiserem que eu faça apenas, dedique meu tempo apenas para a questão do trading, nós podemos continuar na questão do trading. Só que o mundo é muito maior do que apenas trading, pessoal. O mundo é muito maior do que apenas trading. E o trading é muito maior do que apenas as técnicas gráficas em si. O trading tem toda uma conotação mental, o trading tem toda uma conotação de preparação de espírito para dar certo, preparação de espírito para o que ele vai estar entendendo como mais adequado. O trading em si, ele é um desafio muito forte ao senso comum. Nós literalmente, se nós queremos ser bons traders, nós não podemos fazer o senso comum. Por quê? Porque o senso comum é fugir do risco. Esse é o senso comum. A maior parte das pessoas, quando vê risco, ela se esconde ou ela foge. Um trader, quando ela vê risco, ela... Opa! Risco! Vamos nessa! Ele abraça o risco. Ele abraça o risco. Comprando depois de quedas importantes, próximas de zonas de suporte, quando está todo mundo com medo. Quando as pessoas estão com medo, ele está pensando em comprar. Quando as pessoas estão super felizes porque subiu um monte, está todo mundo eufórico, dando felicidade, um trader inteligente está pensando em fazer o quê? Está na hora de eu vender, está na hora de eu sair fora. Eu vou contra o que a maior parte das pessoas está pensando. Porque o que a maior parte das pessoas faz é burrice, elas compram o topo e vendem fundo. Eu quero fazer o inverso, eu quero comprar fundo e vender topo. Então, observe que quando a gente fala sobre investimentos, e quando a gente fala sobre trading, em última análise, mais importante até mesmo do que o capital que o cara está operando, do que a quantidade de dinheiro que ele está operando, mais importante do que isso, por impressionante que pareça, é isso aqui. É mentalidade. Mentalidade. Que a gente precisa construir uma mentalidade pró-resultados. Uma mentalidade pró-produzir resultados consistentes através de consistência e de resiliência e de força de vontade e de foco. Foco. Mais importante do que o talento é, sem dúvida alguma, persistência. Persistência. Trabalho. Trabalho intenso. Senhores, que vocês tenham uma semana absolutamente perfeita. Espero ter respondido um pouquinho mais como eu faço os investimentos meus. E que vocês tenham gostado desse vídeo. Agradeço muito o tempo de vocês aqui me ouvindo. E que vocês tenham uma excelente semana. Se vocês curtirem, compartilhem com amigos de vocês. Tudo de bom. Até mais.